Muito bem-vindos a mais uma live do nosso Vivendo as Escrituras. Hoje é terça-feira e são 20 horas aqui em Recife. Eu sei que tem muita gente que está aí pelo mundo afora nos escutando, gente de outros lugares onde se fala português também. E queremos desejar a todos vocês bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da situação em que vocês estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação. Nós estamos no ar através do meu perfil do Instagram, né? E também através do StreamYard para o canal Augustus Nicodemos, que você pode encontrar, o portal Augustus Nicodemos, que você pode encontrar no endereço vivendasescrituras.com.br. Eu vou explicar como é que nós vamos fazer hoje à noite, tá? Que é geralmente como nós costumamos fazer todas as noites. Todas as lives, né? Eu vou primeiro fazer uma exposição de uns 25, 30 minutos a respeito da questão da oração. É claro que é muito pouco tempo, né, para a gente falar a respeito desse assunto tão sublime, glorioso, importante, rico, que é a oração. E depois nós vamos continuar no portal Vivendo as Escrituras. Aí é exclusivo para os nossos alunos, para aqueles irmãos e amigos que são membros, parte da nossa comunidade. Apenas lembrando que a comunidade ela é bastante acessível a todas as pessoas e nós temos cursos, muitos e-books, nós temos um fórum para perguntas e respostas, eu respondo pergunta todo dia, temos essas lives constantes e especiais para o nosso pessoal e sempre atualizando com cursos novos, né? Eu mesmo agora estou trabalhando num curso sobre os desafios da modernidade para a igreja. E é um curso que fala sobre ideologia de gênero, marxismo cultural, o ateísmo, o evolucionismo e tantas outras, feminismo e tantas outras coisas que deixam o crente meio bugado às vezes, né, sem saber como responder. E aí esse curso vai estar disponível, se Deus quiser, em não muito tempo, nós não vamos demorar muito a publicar. E você que é assinante do Vivendo as Escrituras vai ter acesso completo a tudo que nós estamos oferecendo. Muito obrigado pela sua participação, muito bem-vindo todos vocês. Nós vamos começar falando a respeito de oração. Eu elenquei uma série de questões que são aquelas perguntas que as pessoas geralmente fazem a respeito de oração, né? Então, aqui no primeiro bloco, eu tentei categorizar por blocos. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar a respeito da natureza e da prática da oração. Então, em primeiro lugar, a gente, na fé reformada, na nossa compreensão reformada, entende a oração como um meio de graça. O que é um meio de graça? É uma atividade determinada por Deus, através da qual ele transfere a sua graça salvadora, santificadora, àqueles que usam esse meio. Isso é baseado, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, verso 16, onde é dito assim: aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos, só pode ser por oração, né? Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Está óbvio que é através da oração que a gente se aproxima de Deus para receber a graça que a gente precisa para enfrentar as dificuldades da vida. Então, na fé reformada, nós vemos a oração como um daqueles meios pelos quais Deus derrama sua graça sobre nós. Outros meios são a pregação da palavra, comunhão dos santos, a celebração da ceia do Senhor, participação nos cultos. São essas atividades determinadas por Deus e delas a oração é a mais importante, porque é pela oração que a gente se chega ao trono da graça para receber graça. Por isso você deve orar sempre. Não fique só dizendo assim, Deus, dá-me tua graça para resolver os problemas. Deus já disse de que maneira ele vai derramar a sua graça sobre você, que é através da oração. Uma segunda questão que as pessoas perguntam muito, né, sobre nessa área de natureza e prática da oração, é a questão da fé e da oração. Qual o papel da fé na oração? E nós temos aí tanto ensino a respeito disso, né? Bom, eu creio que um texto que pode nos ajudar, também em Hebreus, e aquele que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e portanto pela oração, precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Sem fé, é impossível orar. Como é que você vai orar para uma pessoa que você não acredita que existe? E mesmo que você acredita que ela existe, como é que você vai orar se você não acredita que ela vai lhe responder? Então, a fé está intrinsecamente ligada à oração. Sem fé, não tem oração. Não tem como orar. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Agora, a fé, ela pode variar de intensidade de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma confiança muito grande em Deus, conseguem descansar em Deus e pedir coisas que eu não consigo pedir. Mas eu já ouvi, por exemplo, a minha esposa pedindo coisas que eu disse, meu pai do céu, eu queria ter essa fé. Então, em algumas pessoas, essa fé é desenvolvida, ela é ampliada, é fortalecida, e Deus atende. Deus atende. O Senhor Jesus nos disse lá em Marcos capítulo 11, verso 24, que tudo o que pedirmos em oração, nós devemos crer que já recebemos, e assim será conosco. Olha que promessa maravilhosa, não é? O que significa isso? Significa que quando a gente ora, a gente crê que Deus nos ouve, que Deus é poderoso para responder às nossas orações e nos dá, inclusive, muito mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Por isso, nós, depois de orarmos, crendo em nosso Deus e no poder dele, nós podemos descansar, dizendo assim, nosso Deus já ouviu, ele já sabe o que eu preciso. E aí eu descanso o meu coração em vez de ficar usando de vãs repetições como rezas e assim por diante. Uma outra questão muito importante que as pessoas perguntam, assim, eu preciso dizer uma coisa, que quando a gente, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, e você é membro do Vivendo as Escrituras, quando a gente, na segunda parte da live, a gente vai entrar no portal, que aí é exclusivo para os membros, e lá você vai ter a oportunidade de fazer a pergunta. O nosso competente Guilherme Reis, que vocês não estão vendo, mas ele está por detrás de tudo, fazendo isso acontecer. O competente Guilherme Reis vai escolher perguntas e jogar para que me jogar os leões, né? Para que eu possa responder no tiro, famoso tiro ao alvo, né? Atire e o alvo sou eu. Mas vamos lá, né? Se Deus der a graça, a gente continua. Outra pergunta que o pessoal faz com relação à oração é a melhor postura para orar. Não é interessante? Qual a melhor maneira de orar? De joelhos em pé, sentado, deitado, com as mãos levantadas, olho fechado, olho aberto. Tem uma passagem na Bíblia que nos ajuda mais ou menos, né? Ela não é determinativa, mas ela pode nos ajudar. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pecador. Eu não estou dizendo que essa é a melhor maneira de orar. Você de cabeça baixa diante de Deus e batendo no peito. O que eu só quero dizer é que a sua postura física, ela deve acompanhar o sentimento do seu coração. Você está feliz? Você está grato a Deus? Cheio de ações de graças no seu coração pelas coisas que Deus fez? Então, você pode levantar as mãos, né? Levantar as mãos aos céus e rir, e sorrir, e gargalhar, e orar, e engrandecer a Deus por tudo que Deus tem feito por você. A sua postura acompanha o seu sentimento. Se você está quebrantado, se você está humilhado diante de Deus, é a postura do publicano, né? Cabeça baixa, pode bater no peito e dizer, ó Deus, meu coração pecador, meu coração pecador. Ou você pode se ajoelhar diante de Deus quando você está contrito, você está quebrantado, está humilhado, você está no pó e na cinza, se ajoelhe, bota a testa no chão, chora diante de Deus, você pode fazer isso também. Ou você está no culto da igreja juntamente com os irmãos, estão todos sentados. E ali, sentados, numa posição de respeito, vamos orar, vamos falar, vamos meditar, né? Que às vezes a oração exige bastante meditação. O que você vai dizer a Deus? Porque você não está falando com qualquer um, está falando com o Criador dos céus e a terra, mesmo que ele seja seu pai. Então você vai saber o que. E aí sentar, né? Pensar um pouquinho, é bom. Ficar em pé também, né? Pode, às vezes é um sinal de respeito. Não, o ponto é, a Bíblia não recomenda nenhuma postura em particular como sendo melhor do que a outra. Do tipo assim, se você ficar dessa maneira, Deus vai atender sua oração de uma forma melhor do que se você tivesse de outra maneira. Não tem isso na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina é que a postura deve acompanhar o sentimento, como a parábola do fariseu e do publicano, tá certo? Bom, gente, só para vocês saberem, a gente teve algumas dificuldades com a conexão, espero que não tenhamos agora. Essa é uma das dificuldades. Então, eu saí do meu lugar de sempre para fazer, estou aqui na sala de casa, e é por isso que vocês estão ouvindo o cachorro, né? Tem um cachorro aí que está, né, acompanhando
a live, então já vou pedindo desculpas por isso. Ele, com certeza, não é um cachorro convertido, né? Porque senão ele estaria me dando condições de fazer isso aqui. Mas vamos deixar para lá. Bom, uma outra pergunta que o pessoal faz muito é a relação da oração com a palavra de Deus. E aqui eu quero usar dois termos latinos. Primeiro, falar sobre sola escritura e depois sobre lectio divina. Veja o que Jesus disse lá em João, capítulo 15, verso 7, aos seus discípulos. Ele disse assim: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Perceba aqui a relação da palavra com a oração. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, se vocês escutarem as minhas palavras e vocês obedecerem, guardarem no meu coração, peçam o que quiserem e será feito. Então, aqui está a relação entre a palavra de Deus e a oração. Deus costuma atender às orações daqueles que guardam a palavra de Jesus, aqueles que entesouram o ensino do Senhor no coração. Deus vê, Deus atende, Deus recompensa a obediência. Então, aqui que entra o sola escritura. Nós amamos a palavra de Deus, ela é nossa regra de fé e prática, nós nos guiamos por ela e, ao fazermos isso, nosso coração estará em condições, nossa mente estará em condições de ser recebida por Deus, abençoada por Deus, no que diz respeito àquilo que nós pedimos. Eu disse que eram duas coisas, né? Sola escritura, eu já mostrei a relação, e a outra é a lectio divina. A lectio divina é uma prática desenvolvida na Idade Média, em que se usava a Bíblia como meio para a oração, como ferramenta da oração. Ou seja, orar a Bíblia. Por exemplo, você pega o Salmo 23, você está meio assim sem saber o que é que vai dizer para Deus. Acontece, né? Já acontece comigo. Que às vezes é o momento de orar e eu estou meio assim disperso. Eu abro minha Bíblia, Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, aquela palavra, ela vai me ajudar a orar, porque eu vou dizer assim: Deus é meu pastor, nada me faltará. Meu Deus, muito obrigado, porque agora, olhando para trás, eu percebo que nunca me faltou nada. Senhor, muito obrigado que o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim. Senhor, busca-me, porque eu estou desgarrado. E eu sou tua ovelha. Procura-me, para que eu ande nos teus caminhos. Entende como a palavra pode funcionar como base para as nossas orações? É uma das coisas que eu recomendo para você. Quando você for tirar um momento para orar, leve sua Bíblia e abra sua Bíblia no seu aplicativo, no celular, Bíblia física, do jeito que você tiver. E nas suas leituras, você aproveite para orar, para buscar a Deus, usando a palavra de Deus. Isso é o nome disso aí é Lectio Divina. E o texto bíblico que a gente usa para isso é Salmo 19:14. Vê só. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmo 19:4. Aqui Davi, ele pede que as palavras dos lábios dele e o meditar do coração dele sejam agradáveis na presença de Deus. Aqui você vê a relação entre a oração, a tentativa de agradar a Deus e observar, amar e guardar as palavras de Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar. Aproveitando para vocês que estão chegando agora, muito bem-vindos. Essa é a nossa live sobre oração do Vivendo as Escrituras. Nós vamos ficar mais uns 15 minutos aqui falando a respeito de oração e depois nós vamos entrar dentro do portal da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde nós iremos desenvolver esse tema da oração um pouco mais avante e responder perguntas também. Se você ainda não é membro da nossa comunidade, é tremendamente acessível e os benefícios são incontáveis, eu não vou nem enumerar aqui. Mas você pode descobrir pesquisando vivendoasescrituras.com.br. Muito bem. A disciplina da oração. As pessoas, muita gente manda pergunta dizendo: pastor, o que é que eu faço para orar? Continuar orando. Eu sou tão indisciplinado, o dia passa, eu esqueço, então eu não consigo. Bom, gente, Jesus, lá em Colossenses capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Continuem a orar. A gente, na outra tradução, diz: orai sem cessar, vigiai em oração com ações de graças. Orai sem cessar. A oração não é uma coisa que vem naturalmente para nós, porque nós somos pecadores
E estamos falando com Deus que é santo, reto, justo e bom, não é verdade? Então, e nós somos pecadores. Então, existe uma inimizade natural no nosso coração. Não é com facilidade que nós nos aproximamos de Deus. Então, orar tem que ser algo intencional, tem que ser algo disciplinado, tem que ser alguma coisa que você, eu vou dizer a palavra, mas vocês entendem, que você se obriga a fazer. E mesmo que, depois de você começar a orar, você não quer parar mais. Não é? Já lhe aconteceu de você, a dificuldade, começa a orar, persevera na oração e de repente a oração parece que os céus se abrem, a presença de Deus é tão clara e você não quer nem parar mais, você não quer sair. Mas, de qualquer forma, é preciso, como diz aqui, continuar a orar. E Paulo diz, vigiando em oração. Ou seja, é alguma coisa que precisa ser feita de maneira deliberada. Tem vários métodos que podem nos ajudar, várias medidas que podem ajudar para isso. Escolha um local onde você possa ficar a sós com Deus. Tire um tempo, tire tempo. Você não tira tempo para tanta coisa, tira tempo para falar com Deus, para ler a Bíblia, orar, meditar, refletir, contemplar, louvar a Deus, cantar, né? Tira um tempo para isso. Lembra de fazer isso todo dia, todo dia. Não tem tempo determinado, eu digo assim, eu vou gastar todo dia 20 minutos com Deus. Na Bíblia não diz quanto tempo você tem que gastar com Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Bíblia diz orai sem cessar. Então, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2, tá? O que importa é que o seu coração esteja na presença de Deus frequentemente, frequentemente. É isso que a Bíblia ensina, nada mais. Então, se você se habituar, se você se disciplinar para todo dia você tirar um tempo em comunhão com Deus, você vai ver que diferença isso vai fazer realmente na sua vida. Uma outra pergunta que as pessoas fazem a respeito da oração e do jejum, né? Uma questão bastante comum. Olha, eu não tenho dificuldade em dizer para você, a oração é uma ordem, é uma determinação de Deus. Nós somos ordenados a orar. Existem mandamentos claros a respeito da oração da parte do crente, e ele deveria fazer isso sempre com muita frequência, sempre com muita frequência. Mas o jejum, ele não tem o mesmo peso, ele não recebe a mesma quantidade de ordem, por assim dizer, ou ele não é alvo de mandamento como a oração. Então, o jejum é opcional, mas o jejum é muito bom para ajudar a orar. Quando você jejua, você se priva de refeições, se priva de alimento, de água durante um determinado tempo, que a Bíblia não diz quanto é, tá certo? Mas o suficiente para você sentir o amortecimento do seu corpo. Porque esse é o propósito do jejum, é quebrar a força do corpo para que seu espírito seja fortalecido, você se concentre mais, não é que você renuncie àqueles prazeres, o prazer da comida, da bebida, para se dedicar à oração. Aliás, não adianta você jejuar se você não for orar, porque aí você só está passando fome. Você diz assim, hoje vou jejuar. Então, eu saio de casa para o trabalho, não vou tomar meu café da manhã, parece até aqueles jejuns intermitentes, né? Não vou tomar o café da manhã, isso só vou comer na hora do almoço. E aí ele pensa que aquilo ali é jejum. E não orou nenhuma vez, não gastou nenhum tempo em comunhão com Deus. Não. Jejum só faz sentido se for acompanhado de oração. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ali o Senhor Jesus nos diz em Mateus 6,18, que quando a gente orar, a gente deve, inclusive, se preparar e se mostrar alegre para as pessoas quando a gente jejuar, para que não pareça aos outros que nós estamos jejuando, e sim ao nosso Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto nos dará recompensa. Existe uma recompensa para o jejum, mas o jejum que é feito da maneira certa. Não para aparecer, não para ter mérito diante de Deus, mas para ajudar você a orar melhor. Esse é o propósito do jejum. Lhe dá uma capacidade, uma disponibilidade, uma atitude mental apropriada para que você possa orar mais e melhor, tá certo? Jejuar é muito bom e isso com regularidade, mas não faça disso uma regra e não julgue outras pessoas que não costumam jejuar, já que o jejum não é alguma coisa que é obrigatório de acordo com o Novo Testamento, mas é alguma coisa que você pode fazer se quiser. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento só tem um dia no ano em que o judeu era obrigado a jejuar. Era o Yom Kippur, era o dia da expiação.
Naquele dia ele jejuava, era obrigado a jejuar. Aquele negócio do fariseu dizer que ele jejuava 3 vezes por semana, aquilo é invenção dos fariseus, é invenção dos legalistas. A Bíblia não ensina quantas vezes a gente deve jejuar, nem quanto tempo. Jesus jejuou 40 dias. Você não é ele, não é? Você não é ele. E ele não pediu que seus discípulos fizessem isso. Ele não pediu isso. Então, vamos deixar o legalismo de lado, né? O legalismo é a imposição de regras que não estão na Bíblia. Então, deixar o legalismo de lado e usar esse meio abençoado que é o jejum voluntariamente, quando a gente sentir que deve fazer. Tá bom? Muito bem, queridos, estas foram 8 ou 9 questões relacionadas com a natureza da oração. E agora eu queria falar no bloco 2, ainda tenho mais alguns minutinhos, vou falar aqui no bloco 2 da live, a respeito dos tipos de oração e os elementos da oração, tá bom? E aproveitando para dar as boas-vindas, continua chegando gente, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Essa aqui é a live da terça da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, que é uma comunidade que nasceu com o objetivo de ajudar as pessoas a viver a fé reformada, a fé bíblica no dia a dia. É claro, a gente se preocupa com a teoria também, mas a gente quer viver a prática. Mas como é que a gente faz isso? Então, lives como essa a respeito da oração, um fórum que responde perguntas e respostas, cursos práticos e teológicos a respeito da Bíblia, da interpretação da Bíblia, a respeito da teologia, livro às pessoas que são parte dessa comunidade. viverasescrituras.com.br, dá uma visitada lá para você ver como é acessível e quanta bênção você pode encontrar ali. Vamos lá, para segundo bloco aqui, se você me dá licença. Muito bem. Elementos da oração. Sem dúvida, ação de graças, né? Ação de graças. Olha, esse é um elemento tão destacado na Bíblia, mas tão esquecido pelos evangélicos. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias, boas ou mais, que nos abençoam ou que nos entristecem, que nos fazem mais fortes, fracos, em todas as circunstâncias, onde quer que nós estejamos, nós devemos sempre trazer ações de graças ao nosso Deus. O Salmo 150, que fecha o saltério, é um salmo de louvor e gratidão a Deus, né? Louvor e gratidão a Deus. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos. Davi termina o saltério com uma oração, uma doxologia de gratidão e louvor a Deus. Nós deveríamos sempre dar graça a Deus. Então, esse é um dos elementos mais importantes da oração, que é ações de graças. Quando você agradece a Deus, você reconhece que tudo que você tem vem dele, você reconhece que ele é bom, você reconhece que ele pode te dar mais e te encoraja a viver na face de Deus, porque se Deus é bom e te deu todas estas coisas, ele pode fazer isso de novo. Ações de graças. Isso aqui tira a angústia do coração, tira a ansiedade. Experimenta. Tem até um hino que a gente gosta muito na igreja presbiteriana, que diz assim: quantas bênçãos, dize quantas são. E aí você verá surpreso quanto Deus já fez. Tem uma rima aí no meio que eu me perdi, mas é isso aí que o hino diz de fato, né? Que quando a gente louva a Deus, a gente glorifica a Deus, então a paz entra no nosso coração. Confissão. Tem gente que usa a oração só para pedir. Não tenho nada contra, desde que você também peça perdão pelos seus pecados, pois é. A palavra confessar, eu quero ler aqui um trecho, né, muito conhecido, é 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o nosso Deus. Ele promete perdoar os pecados, mas ele promete perdoar se nós confessarmos. A palavra confessar, o verbo confessar, significa, em grego, dizer a mesma coisa. Homologel. Homo, mesmo, logel, falar, dizer. Dizer a mesma coisa. Deus se aproxima de mim e diz assim: você é um pecador e você pecou. Eu digo: eu concordo, Senhor. Eu digo as mesmas palavras suas. Eu realmente pequei. Isso é confessar.
é você concordar com o diagnóstico que Deus faz a seu respeito. Você é um pecador, que você quebrou a lei de Deus, que você fez o que não deveria fazer. Então, a oração é usada, entre outras coisas, para você dizer que Deus é verdadeiro e que você é um mentiroso, que você é um pecador, que você precisa da graça dele. A oração de confissão de pecados envolve esse reconhecimento. E ela deve ser seguida, naturalmente, de restauração, de restituição, de reconciliação e outras atitudes que são necessárias para você consertar os erros que foram cometidos por você contra alguém ou contra Deus. Então, confissão de pecados a Deus. Lembra de toda vez que você for orar, examinar seu coração e perguntar: o que é que eu preciso confessar a Deus? O que é que eu preciso dizer a Ele? E aí, então, esse é um elemento muito importante na confissão. Agora, tem gente, cuidado aqui, né? Porque não confunda com o confessionário católico. Na teologia católica, a confissão de pecados a um padre, seguido de absolvição e de penitência, é um dos sacramentos da Igreja Católica. A palavra de Deus, porém, diz: confessai as vossas faltas uns aos outros. Na Bíblia, não tem nada que sugira que eu, como pastor, eu tenho o poder de escutar sua confissão, perdoar você em nome de Jesus e de Deus e passar uma penitência para você. Na verdade, se você pecou, se você fez alguma coisa errada, você vai ser tratado pelo conselho, pela diretoria, pelos presbíteros, pelos pastores, mas não, esse poder Deus não deu a homem nenhum, de perdoar pecados em nome dele e de atribuir uma disciplina ou uma penitência que teria o poder de remir pecados. Então, cuidado com isso. O pensamento católico é errado a respeito disso, porque acaba colocando o sacerdote numa posição acima daquela que a palavra de Deus nos fala, não é? Então, temos lá a confissão, súplica. Súplica é quando você traz diante de Deus aquilo que lhe aflige. O melhor versículo para isso é Filipenses, capítulo 4, verso 6, não é? Onde diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha aí, gente, que versículo extraordinário. Não fiquem preocupados com nada, mas diante de Deus tragam suas preocupações mediante as súplicas. As súplicas. Suplicar é autoevidente, autoexplicativo, não tem como explicar o que é suplicar, todo mundo sabe o que é, não é? É você chegar para alguém humildemente e pedir o favor, suplicar o favor de uma pessoa para alguma coisa que você não pode fazer, para alguma coisa que você não tem condição de fazer ou de atender. Deus nos chama a suplicar a Ele, porque quando você suplica a Deus, você está reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória, majestoso, maravilhoso, bom, reto, generoso, misericordioso, e Ele gostaria de abençoar você e sua vida, mas Ele pede que você suplique, para que você perceba a grande graça que Deus lhe dá quando Ele atende a sua oração. Então, a súplica faz parte da oração, é um dos elementos da oração. Agora, tem um outro elemento também, e esse, se eu disse que a ação de graças era esquecido, esse que eu vou dizer agora é mais esquecido ainda, que é a intercessão pelos descrentes. A intercessão em geral, que é interceder, significa você pedir em benefício de outro, e interceder pelos descrentes. Aqui eu quero lembrar aquele episódio de Gênesis 18, em que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, e que nos dá um exemplo de como nós podemos usar a oração e pedir a Deus, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, pedir a Deus pelas autoridades, ainda que elas sejam descrentes. Orar pelos que estão em autoridade, orar pelo magistrado civil, orar pelos juízes, governadores, vereadores, prefeitos, todos que estão em autoridade, mesmo que eles não sejam crentes. Orar pelo seu vizinho que não é crente, pedir que Deus o converta, que Deus mostre a verdade, que Deus abra os olhos dessas pessoas. Então, a intercessão pelos descrentes é um elemento da oração também. A gente deveria sempre lembrar de orar pelo país, pelo vizinho, orar pelas pessoas no nosso trabalho, não é? Às vezes a gente já só intercede
pela família, pelos crentes, pelos irmãos da igreja. Não, nós podemos interceder e pedir também pelos descrentes, como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Agora, tem um tópico aqui, não é para a gente encerrar esse bloco aqui, que é o bloco número 2, que é o que o pessoal chama de oração forte. Né? Oração, já ouviu essa expressão? Oração forte? Eu acho que o pessoal usa aquela passagem de Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a súplica do justo, o pedido, a oração do justo, o justo aqui não é o perfeito, é aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E para quem não há mais condenação, foi perdoado por Deus. A Bíblia usa o termo justo para se referir aos crentes em geral, ainda que eles não sejam perfeitos. Então, a oração do justo, ou seja, a oração do crente, pode muito por sua eficácia. Ou seja, ela pode realizar coisas e ela pode obter coisas da parte de Deus de uma eficácia muito grande. Talvez pensando nessa passagem, é que algumas pessoas, às vezes, dizem assim, venha hoje para a igreja porque tem a oração forte, vou fazer a oração forte. Olha, gente, e às vezes isso é associado com o obreiro, né? O obreiro fulano de tal é o homem da oração forte, né? Como se a oração daquele obreiro valesse mais do que a sua ou a minha. O que faz uma oração forte não é a força de quem faz, mas a força de Jesus, que é o nosso mediador, que intercede por nós diante de Deus, que escuta as nossas súplicas e leva diante do Senhor. É assim, é dessa maneira que a nossa oração é forte, não é por conta da nossa fortaleza. Então, quando você ouvir assim, venha para a igreja dia tal, né? Venha para a igreja dia tal, porque lá vai ter o pastor fulano de tal, que é o pastor da oração forte, o irmão da oração forte. Gente, não tem isso na Bíblia, né? Como se alguém tivesse a oração forte. Todos os crentes podem orar e obter o que eles desejam. O que torna a oração forte é a força do nosso mediador, Jesus Cristo, e não de homem nenhum. Felizmente, existe muito disso no meio evangélico, muito misticismo, pragmatismo, coisa que não tem fundamento na palavra de Deus. Gente, o evangelho é tão simples, tão simples. Você pode achegar-se diretamente a Deus em fé, onde você estiver, e você pode suplicar, confessar, adorar, você pode interceder, você pode se achegar a Deus, chorar diante de Deus, porque Deus ama e atende a oração do justo. Que coisa maravilhosa. Esse foi um dos maiores efeitos da reforma protestante, que nos livrou de vivermos refém do catolicismo romano, onde a gente dependia, onde naquela época as pessoas dependiam dos meios de graça, dos sacramentos da igreja, para poder se chegar diante de Deus. A igreja funcionando como uma espécie de mediadora, uma substituta de Cristo. E os reformadores abandonaram completamente aquilo ali e trouxeram a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo crente é um sacerdote, ele pode chegar na presença de Deus, ele pode adorar a Deus e ministrar a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Tá bom, gente? Olha, esse aqui foi o bloco número 2. Vamos agora para o bloco número 3, só que esse bloco nós queremos fazer já dentro do nosso portal. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a você, que você participou. Nós tivemos perto de 1.800 pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês. Dizer que estou muito feliz pelo privilégio de poder ministrar a vocês e convidar vocês a continuar a live na nossa comunidade Vivendo as Escrituras. É só você ir para vivendasescrituras.com.br e lá eu vou falar a respeito de orar no Espírito, orar em línguas, os gemidos inexprimíveis do Espírito, motivos egoístas, soberania de Deus e oração, a intercessão dos santos e Marias, Maria ainda tem um monte de assuntos, né, que a gente tem que falar a respeito de oração, mas aí eu vou fazer isso com o pessoal que é membro do Vivendo as Escrituras. E você, não esqueça, próxima semana
nós teremos mais uma live. A live, creio que vai ser a respeito da leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus, se não estou enganado. A gente vai avisar durante a semana, fique atento. Tá bom, pessoal do Instagram? Grande abraço, amamos vocês, orem por nós e nos vemos muito em breve. Um grande abraço. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje exploraremos a arte e a prática da oração com Augustus Nicodemos. Mergulhe conosco neste tema central da fé cristã, descobrindo como a oração atua como um meio de graça e a importância da fé ao orarmos. Nicodemos compartilhará ensinamentos valiosos sobre como a oração está intrinsecamente ligada à palavra de Deus, além de dicas sobre a melhor postura para orar. Também abordaremos a prática do jejum e a importância de interceder por aqueles que ainda não conhecem a fé. Não perca esta oportunidade de enriquecer sua vida espiritual e fortalecer seu caminho na fé. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe este conhecimento com amigos e familiares.